Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai apenas finalizar aquela nossa API de operações básicas que a gente tinha começado no vídeo anterior, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, nesse vídeo aqui a gente não vai apenas criar essas nossas duas outras operações que a gente precisa, né? Nós também vamos melhorar o nosso código, vamos tentar estruturar ele de uma forma mais maleável, digamos assim, né? Mas vamos lá. Primeiramente, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa criar as nossas próximas duas rotas, certo? Então, app.post, e aí a próxima rota vai ser barra multiplicação, né? A divisão fica para depois, mas enfim. E aí aqui vai ter o rec e o res, como a gente viu já nos demais, né? Vai ser uma arrow function aqui. E aí aqui a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Bom, eu já vou aproveitar esse embalo aqui para copiar e fazer a da divisão. Opa, div, não deve. E aí, com base nisso daqui, a gente consegue pegar o nosso body, da mesma forma que a gente pegou nos anteriores, né? Então, body, legal. Aqui a gente consegue fazer const result igual. E aí aqui, como as funções anteriores são somar e subtrair, né? Sub, o que eu vou fazer é justamente manter o mesmo nome ali para para minha função. Então aqui eu vou chamar a função multi, que eu ainda vou ter que criar lá no meu serviço. Deixa eu copiar aqui e colar. E aí aqui no próximo eu já vou chamar essa função aqui de div. Show? Aqui eu ainda preciso arrumar aqui nesse exercícios, né? Eu vou criar as duas funções, então copia esses dois ali e troca este somar para multi e esse subtrair para div. Coloca a vírgula aqui. Exporta eles, né? Afinal, se a gente não exportar, eles não vão poder ser utilizados no arquivo anterior, então vamos exportá-los aqui e aqui a gente importa. Para importar, a gente pode vir aqui em cima e adicionar eles, então, vírgula multi. Ou então, aonde eles são chamados, executar um Ctrl barra de espaço, e aqui vai aparecer a opção já para importar. Então, se a gente clicar, ó, ele já vai ser importado aqui em cima. Bom, então a gente acabou aqui a nossa construção dos nossos próximos dois endpoints e a gente precisa testar. Então, vamos vir aqui no nosso Postman novamente. Eu vou duplicar esse endpoint aqui. E aí aqui eu vou escrever o nosso próximo endpoint, que é multiplicação, certo? E aí aqui a minha rota vai ser a multiplicação. O meu body, eu vou deixar o 12 multiplicado aí pelo 100, que não tem problema nenhum. Então, beleza. Para conseguir testar isso daqui, eu preciso deixar meu servidor em pé. Então, node index.js, mas como a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, né, o watch aqui, para ele ficar ouvindo. Então, tá lá, tá ouvindo na porta 3000. Vou executar o multi. Tá lá, ele fez uma soma. Isso, ele fez uma soma. Parabéns aos envolvidos. Vamos ver aonde a gente errou. Bom, aqui ele está chamando... Ah, aqui, ó. Falta só realmente o, o divisor e o multiplicador, né? Então, beleza. Fizemos essas duas correções aqui. Então, agora vamos testar novamente. Olha lá, ele fez uma multiplicação. Deixa eu fazer a divisão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100. Eita, nós. Vou fazer 100 dividido por 10. E aí, show de bola. Então, os nossos dois métodos estão prontos. Eu só vou criar mais um aqui no Postman para a gente não ficar dividindo, né? Então, aqui o nosso Postman vai se chamar div. E aí, esse nosso Postman aqui vai continuar com o multi, né? Da multiplicação. Então, aqui a multiplicação continua com 1000. E aqui a nossa divisão continua com 10. Afinal, ele está dividindo 100 por 10, o que equivale a 10. Beleza? Então aqui a gente realmente acabou a nossa API, né? A gente conseguiu construir os 4 métodos. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai melhorar. Bom, mas para quê? Porque pode ser que algum dia a gente vai utilizar essa API aqui para construir um front-end. Sim, como se fosse uma calculadora. Então a gente consegue utilizar essas operações básicas desde que esse nosso back-end fique hospedado. Bom, se você quer esse vídeo de como construir a parte do front-end, né, na web, deixa nos comentários aqui, eu quero front-end, que aí a gente tenta montar esse vídeo para vocês.
Em teoria, agora a gente tem toda uma estrutura ainda do vídeo de back-end para montar, mas dependendo da quantidade de comentários aí que tiver no vídeo, a gente acaba aderindo aí também a parte de front-end. Beleza? Então, bora lá. Vamos continuar ajustando esse cara aqui. Bom, o que a gente precisa fazer agora? Nota que aqui a gente tem o nosso rec res sempre, e essa run function acaba sendo repetida, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses caras daqui para ficar apenas um arquivo de rotas aqui, ok? Então, vamos criar uma pastinha. Essa pastinha vai se chamar API. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado operações, porque não pode ter acento nem cedilha, né? Não é que não pode, é que é melhor. Enfim, criamos o operações aqui dentro. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que faz justamente isto daqui, ó, ou seja, que recebe o rec e res para que a gente consiga tirar, né, esse rec e res daqui e passar a responsabilidade daí para essa camada. Ok? Então, sim, a partir de agora, a gente vai começar a separar a nossa aplicação em camadas. A gente já vinha feito isso antes, que no caso aqui tem uma camada a mais de função, mas ela ainda não está bem dividida, né? Vamos criar mais uma camadinha aí chamada API, beleza? Bom, então bora lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse trechinho de código aqui, ó, que é o que nós queremos migrar para uma função nova. Vamos dar um Ctrl X para recortar. E aqui a gente vai colocar o nome da função que a gente vai criar lá do outro lado. Então é somar. Beleza? Só que API somar, para não ficar com o mesmo nome do exercício, né? Desse carinha que está aqui. Bom, API somar. Então vamos vir aqui agora em operações. Como ele está com OT, ele vai ficar dando erro, afinal esse API somar não existe, né? Mas vamos lá, ignorem o erro por enquanto. Então vamos vir aqui naquele operações, vamos chamar o function API somar. Ele vai receber rec res por parâmetro, afinal ele vai estar naquela camada, certo? E aí aqui, esse API somar, ele precisa também importar esses exercícios, para que a gente consiga puxar lá do nosso outro arquivo essa função somar. Então, ele viria daqui, certo? Vou salvar ele aqui, vou copiar esse API somar e vou exportar. Então, module exports igual e vamos exportar ele aqui, somar. Afinal, a gente vai colocar as outras funções, né? Eu não vou exportar ele por default, porque tem outras funções aqui dentro depois. Bom, beleza, exportei. E agora, como eu exportei lá, eu preciso importar aqui, né? Eu posso dar Ctrl / espaço e ele vai importar para mim. Show! Parou de dar erro e vamos fazer o nosso teste. Ó, vamos vir para cá, né? Vamos vir na função de somar aqui. Então, deixa eu só trocar os números para não pegar aquilo que a gente já tinha antes, né? Eu vou dar um Ctrl Enter ou então clicar aqui no Send. Tá lá, ó, resultado 202. Ou seja, não mudou absolutamente nada, apenas a gente está separando um pouco mais aqui, né? Separando responsabilidades. Onde esse nosso arquivo index vai ter as nossas rotas bonitinha, e aí ele vai importar as funções que a gente precisa, as devidas funções, e nada mais e nada menos do que isso. Então, nesse caso aqui, a gente criou lá o nosso operações aqui e importou o somar que está dentro desse exercício. Bom, acabou ficando um pouquinho complicado, afinal esse exercício aqui está meio estranho, né? Não segue o mesmo padrão do API. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta chamada services, né, no plural. E aí aqui dentro dessa pasta services a gente vai jogar esse exercício aqui, ó. Opa, legal. Só que aqui eu vou renomear esse cara, eu não vou chamar mais de exercício, eu vou chamar de operações. Ah, mas por que eu vou chamar de operações? Não tem problema chamar do mesmo nome? Não, não tem, porque eles vão estar em pastas diferentes. Assim, quando eu for importar em algum lugar, olha lá, services operações. Esse monte de alerta que veio vindo conforme eu estava mudando o nome do exercício aqui, é justamente o meu VS Code perguntando se eu quero alterar os importes dessas operações para operações A, por exemplo. Então, ó, eu coloquei o A ali atrás, eu vou vir aqui em operações, tá lá, ele colocou o A para mim. Então, deixa eu tirar isso daqui, né, porque tá errado. Então, beleza, sim. E agora ele fez já para mim as mesmas coisas. Então, basicamente aqui eu vou ter o meu controller, eu vou ter a minha API, que vai ser justamente o meu ponto de entrada, né? Eu vou ter as minhas rotas aqui, que vão apenas ter os meus endpoints, né? Então, apenas os meus pontos de entrada vão estar aqui.
e aí eles vão chamar respectivamente as operações que a gente precisa. Bom, vamos acabar de fazer as alterações para os próximos também. Então, eu vou recortar aqui o de subtração, então API subtrair. Vou vir aqui no API, vou jogar ele para o lado de cá, para ficar um pouco mais fácil, tá? Então, vamos lá. API subtrair, né? Vou colocar aqui um function API subtrair. Vou colar o que veio lá, vou tirar esse arrow function daqui. Beleza? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Legal. Vou exportar esse cara aqui também. Então, tá lá, mais um. Deixa eu tirar esse espaço aqui e vou importar ele aqui. Tá lá, mais um, parou de dar problema. E aí agora, claro, antes de fazer mais alguma outra coisa, vamos testar. E tá lá, subtrair. Uau, deu erro. E agora, o que aconteceu? Bom, vamos verificar. A nossa função subtrair está aqui, o nosso import está certo, o nosso export está certo. Aqui ele está fazendo o rec e o res como estava antes, está pegando o body. E agora aqui, poxa, eu tenho mais uma função. Bah, mas eu não estou importando ela lá de cima. Por isso que deu esse estouro de erro. A gente poderia ler, né? Então, ele falaria que a função sub não tá definida, ou então a gente pode fazer esse processo todo que é justamente para conseguir verificar onde a gente está. Ó, sub is not defined, ou seja, a função sub, que é essa que eu estou chamando aqui, não está definida, beleza? Esse erro é justamente para mostrar para vocês que é importante você fazer uma parte por vez. Então, copia, cola, testa. Se não deu, ou seja, se deu algum erro, como aconteceu agora, vai ficar mais fácil identificar. Afinal, foi o último processo que a gente fez. Imagina a gente ter copiado o multiplicar e o dividir para cá, criado as funções, e aí começar a estourar erro para tudo quanto é lado. A gente executar, ver que não está o sub, não está o multi, não está o div, não está isso, não está aquilo. Ficaria muito mais complexo encontrar o problema. Então, bom, nesse caso aqui, vamos apenas importar o nosso sub, está lá importado. Não vai ter mais problema, né? Vamos fazer o envio aqui, ó. Sub, e ele fez a subtração de 12 menos 100, que é menos 88. Tranquilo? Então aqui vamos continuar fazendo o restante. Deixa eu abaixar aqui agora. Agora o restante é mais fácil, né? Recorta ele aqui, API multi, API multiplicar. Não sei porque que eu estou puxando esse cara para cá, mas vamos lá. Function API multiplicar, vou colar ele aqui, vou apagar o arrow function e vou importar esse cara aqui, porque a gente já viu que dá problema se não importar. Vou exportar a API de multiplicação para cá. E aí aqui eu vou importá-la. E aí agora a gente continua fazendo o resto, certo? Não, agora a gente testa. Então, multiplicação, antes estava funcionando, vamos dar o enviar. Tá lá, ó, continuou funcionando normal. E agora a última, a nossa divisão. Vamos recortar ela aqui. Então, API dividir. Vamos criar ela aqui. Function API dividir. Cola o arrow function aqui. Tira o arrow function. Virou uma função normal. Vem nessa lindeza aqui e exporta. Bom, eu vou fazer mais bonitinho. Ó. Vou dar uns enters aqui, ó. Fica mais fácil saber o que o arquivo está exportando, né? Senão ia ficar indo cada vez mais para a direita e a gente não ia saber até onde ia parar, né? Bom, vamos importar o div aqui, senão também vai dar aquele mesmo erro que a gente tinha antes. Se você quiser também quebrar aqui nessa linha, ó, fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, pode fazer, não tem problema nenhum. Então aqui o nosso arquivo fica um pouco mais organizado, né? Ele fica mais simples de se visualizar. Então aqui eu vou colocar a última função que é dividir e eu posso arrancar fora essas importações. Vou fazer a mesma quebra de linhas que eu tinha feito lá naquele outro arquivo. Quebrei as linhas. Ah, aliás, para você que está mexendo com VS Code e não sabe como selecionar esses espaçamentos aqui, ó, basta clicar Ctrl D. Beleza? E aí depois dá um Enter. O Ctrl D não necessariamente vai selecionar espaços vazios, ele vai selecionar palavras iguais. Então tá vendo? Ó, eu estou no API somar, cliquei duas vezes para ele selecionar, vou dar um Ctrl D, ele acrescentou aqui, ó. Então se eu quiser escrever qualquer outra coisa, ele vai escrever nessas duas linhas. Beleza? Então, cuidem na utilização, mas ele é muito útil. Então, basicamente aqui a nossa API
ela foi construída e foi refatorada para um jeito melhor. Tá? Ainda tem algumas boas práticas, mas como a gente já está em 14 minutos, a gente pode parar por aqui. Então, só recapitulando o que a gente fez. Criou as nossas últimas duas operações, né? Criou aqui também uma pastinha API para separar responsabilidades, ou seja, aqui no meu index eu vou ter apenas a responsabilidade de redirecionar, ou seja, fazer o apontamento das rotas. Então, se entrar na somar, vai para essa função, se entrar na subtrair, vai para essa função, multiplicar para essa, divisão para essa. Então, basicamente aqui a gente vai fazer os apontamentos, né, o roteamento das informações. No nosso arquivinho API, a gente vai pegar as informações que entraram na nossa API, o REC e o RES, vai verificar elas, aqui a gente não verificou, né? Seria um ponto de melhoria aqui, e depois vai chamar a nossa função somar. E aí aqui mais uma separação de responsabilidades, aonde a função somar ela vai estar lá dentro do nosso serviço. Então o serviço vai realmente efetuar a nossa função somar. Beleza? Existem outras nomenclaturas que a gente pode usar, então como controller, que eu tinha comentado sem querer, middlewares ou afins, mas vamos deixar essas aqui que fica bem claro para a gente entender o que precisa ser feito. E antes de acabar o vídeo, apenas para comentar, eu vou subir esses caras aqui lá no meu GitHub. Então, deixa eu comentar aqui, ó, ajustando operações. Vou realizar o último commit. Deixa eu subir. E tá lá, a nossa API Express foi subida para o nosso GitHub, beleza? E foi isso aí. Então a gente tem agora uma API com as 4 operações construídas, e se por acaso a gente vier usar, né, se porventura a gente vier usar mais para frente, ela já vai estar pronta. Por hoje é só. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, beleza? Por hoje era isso, falou, valeu, até a próxima!